Olha, para todos os efeitos, esse daqui é o meu Superman. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aí, quinta parte da nossa maratona retrospectiva do Superman antes da estreia do novo filme do James Gunn e depois de ter coberto aqui os 4 filmes clássicos com o Christopher Reeve, tá na hora do obrigatório reboot dos anos 2000 que serve de porta de entrada para uma nova geração, como foi o meu caso. Hoje eu tô aqui para falar sobre Superman: O Retorno, filme de 2006 dirigido pelo Bryan Singer. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vocês sabem, né? Falar de filme do Bryan Singer aqui é um gigantesco exercício de separar o artista da arte. Bom, pessoal, 19 anos separam Superman: O Retorno de Superman 4 Em Busca da Paz, de 1987. Foi o último filme do Superman com Christopher Reeve e ele foi um tremendo fracasso financeiro, criativo, crítico, uma verdadeira bomba que frustrou qualquer plano que eles tinham de desenvolver um quinto filme com a Canon. Os direitos reverteram de volta para os Salkinds, que até iam tentar fazer um quinto filme, o Superman Reborn, e são tantos projetos cancelados do Superman, do quarto filme até o Retorno, que eu vou dedicar um vídeo inteiro a falar sobre eles, tá? Vocês podem esperar para o final da semana. Eu vou trazer aqui uma análise detalhada sobre todos os Supermans que foram cancelados. Teve esse do Salkind, do Superman Reborn, teve o infame, o famoso Superman Lives do Tim Burton, que teria o Nicolas Cage como Homem de Aço. Houve uma tentativa nos anos 2000 de fazer um filme do Batman vs Superman com Wolfgang Petersen e também o filme do J.J. Abrams, o Superman Flyby, que quase aconteceu, chegou muito perto de fato entrar em produção. Literalmente não aconteceu porque o diretor tinha medo de voar, né? Vai ser uma história curiosa de trazer. Tudo isso, né, para falar que não foi por falta de tentativa que o Superman não voltou para os cinemas. Vale inclusive deixar aqui nesse vídeo o fato de que a Warner Bros. Conseguiu os direitos do personagem de volta, eles entraram numa batalha judicial com os Salkinds e venceram. Então, nos anos 90, pós-sucesso do Batman do Tim Burton, eles já tinham o controle total do Superman e da maioria dos outros heróis da DC, e foram buscando diferentes formas de rebootar e reapresentar o personagem. Paralelamente, o Bryan Singer, que a gente conhece aí pelos filmes dos X-Men, estava com uma carreira muito bem sucedida com aqueles personagens. Ele tem uma ideia que ele desenvolve com os roteiristas Dean Harris e Michael Dougherty, que também escreveram os filmes dos X-Men, e no set do X-Men 2, ele conversa com a Lauren Shulen Donner, esposa do Richard Donner, que também foi produtora dos filmes dos X-Men, e ele consegue conversar com o Richard Donner, apresenta a ideia dele, recebe a bênção para tentar desenvolver e transformar num projeto. Então, em um final de semana, antes mesmo deles terem a aprovação da Warner Bros., o Bryan Singer trabalha com o Harris e o Dougherty num argumento que serviria como continuação do Superman 1 e 2 do Richard Donner, o que faz dele aí um dos primeiros legacy quo, antes disso ser um termo, uma prática de Hollywood que é totalmente banalizada nos dias de hoje, né? A ideia do Singer era fazer um filme em homenagem ao Donner, ao mesmo tempo que ele estava tentando apresentar o Superman para uma nova geração, para um público moderno, levando também como inspiração o que o Christopher Nolan tinha feito com o Batman no Batman Begins de 2005. A Warner Bros. E o produtor Jon Peters, que tem um grande pedaço aí do que é o Superman nos cinemas, ele tem muita voz para falar sobre o personagem. O Jon Peters tem uma história insana, né? Ele era o cabeleireiro da Barbra Streisand, virou marido dela e escalou a escada aí para se tornar um produtor bem influente na Warner Bros. Ele gosta muito da ideia do Bryan Singer e como o Singer já vinha com o sucesso do X-Men, é o suficiente para que a Warner Bros. Aprove o projeto e dê luz verde para que o Singer faça o Superman dele, o que levaria ele a sair da direção do X-Men O Confronto Final, que eu acabei falando aqui no canal também, e ele começa rapidamente a desenvolver e trabalhar nesse roteiro com o Dougherty e o Dan Harris, o que automaticamente coloca ele aí numa posição onde muitos diretores já estiveram,
que é encontrar um novo ator para interpretar o Superman. E tem vários nomes que eu vou discutir mais dos projetos do Brett Ratner e do McG com o filme do J.J. Abrams, mas o Singer especificamente chegou a olhar para atores como o próprio Tom Wellington do Smallville, o Chris Pratt antes de Guardiões da Galáxia, o Daniel Cudmore, que interpretou o Colossus nos filmes dos X-Men, o Glenn Howerton, que ficaria famoso com It's Always Sunny em Filadélfia, e até o Jim Caviezel tinha bastante interesse em interpretar o Homem de Aço, mas o Singer de fato queria um desconhecido e ele encontrou isso na forma do Brandon Routh, que tinha 24 anos na época que ele foi escalado. A semelhança que o Routh tem com o Christopher Reeve certamente é o fator que incentiva muito eles a contratá-lo, né? Ele de fato lembra bastante o Reeve, num ponto onde o Ryan Singer insistiu para que o Routh usasse lentes de contato azul, né? Para deixar ele mais parecido com o Christopher Reeve, que na minha opinião é um erro, é estranho, não funciona muito bem, mas é literalmente o ponto de partida. Você escala o Superman e começa a preencher o elenco ao redor dele. O Kevin Spacey, que é complicado, né? O Superman Retorno é um filme que tem gente cancelável, problemática, mas que é muito talentosa. Kevin Spacey já tinha trabalhado com o Bryan Singer em Os Suspeitos, parecia a escolha óbvia para ser o Lex Luthor, até porque ele tem um pouco do jeito, do estilo do Gene Hackman, e é o próprio Kevin Spacey que sugere a atriz Kate Bosworth, que tinha trabalhado com ele no Beyond the Sea, que é uma biografia do Bob Derry, que o próprio Spacey dirigiu, passando por cima de nomes em cogitação como a Sandra Bullock, Kerry Russell, Claire Danes e até a Amy Adams, que depois viria interpretar a Lois no Homem de Aço do Zack Snyder. Vale apontar também, uma curiosidade, que o Hugh Laurie tinha sido contratado para ser o Perry White do Planeta Diário, mas ele teve que deixar o papel por conta de conflitos de agenda com o House, a grande série, o papel da vida dele. As filmagens foram de março até novembro de 2005, com 80% da produção acontecendo nos estúdios da Fox em Sydney, na Austrália, uma estratégia que tinha sido bem benéfica para Warner Bros. Depois da trilogia Matrix. O orçamento final foi de aproximadamente 220 milhões de dólares, mas claro, se levar em conta o desenvolvimento de projetos anteriores, como Superman Lives e o Flyby, esse número chegaria em 263 milhões, mas como a produção teve incentivo fiscal, a matemática, na verdade, chegaria a 204 milhões de dólares. O mundo dos incentivos fiscais para a produção de cinema é incrível e a Austrália é um dos territórios que mais oferece esse tipo de incentivo, que inclusive é um dos motivos aí pelo qual o Donald Trump queria implantar aquelas tarifas de 100% para filmagens em territórios estrangeiros para valorizar Los Angeles e Hollywood. Papo por outro dia, só para dizer para vocês que o Superman Retorno foi muito caro, mas ele conseguiu recuperar uma boa parte da grana justamente por conta das filmagens do território australiano. O filme sairia em junho de 2006 com esse grande impacto, a promessa de um novo filme do Superman depois de tantas e tantas tentativas que não deram certo, e para mim é muito especial porque o Superman Retorno foi o primeiro filme do Superman que eu assisti na minha vida, Eu peguei essa fase bem do Batman Begins, do Superman Retorno, dos heróis sendo reintroduzidos nos anos 2000, e eu gostei muito desse resultado. Na época que eu assisti o Superman Retorno, eu adorei, eu fiquei impactado por ele, e eu devo dizer que quase 20 anos depois, 19 anos depois, o tempo que separou o Em Busca da Paz do Superman Retorno, agora é o tempo que separa ele em 2025 do lançamento, Bizarro. Eu ainda considero um grande filme e ele é um dos meus filmes preferidos do Superman. A história do filme começa após uma ausência de 5 anos de Superman, vindo por Brandon Routh, que retorna para a Terra em um mundo transformado, onde precisa lidar com sua complicada relação com Lois Lane, vida por Kate Bosworth, e a nova ameaça de Lex Luthor, vindo por Kevin Spacey, agora de pós de tecnologia kryptoniana. É curioso como o Superman Retorno, ele parte desse pressuposto de ser uma continuação, mas ele não é preso a isso exatamente, Porque se você assiste Superman Retorno, nada ali tá indicando que o Superman já voltou ao eixo da Terra ou que ele deu um beijo de amnésia na Lois Lane, sabe? Ele parece conectado àqueles filmes, ele honra bastante aquele universo, tanto visualmente quanto musicalmente, O John Ottman resgata frequentemente o tema clássico do John Williams, mas ele também está tentando fazer algo diferente. É quase como se ele estivesse falando dessa ausência do Superman de 5 anos, onde ele teria ido procurar vestígios de Krypton no espaço.
é quase um meta-comentário sobre a ausência do Superman no cinema, de como o mundo mudou sem ele e de como o mundo não precisa mais do Superman, como diz o artigo ganhador do Pulitzer da Lois Lane. É uma excelente premissa para se começar um filme, ainda mais conectando uma franquia clássica e um novo universo, né? Eu acho que o roteiro do Douglas e do Harris faz isso de forma muito elegante, ainda mais em como a estrutura desse filme e até os atos e desenrolares deles parece uma reconstrução do filme de 78 do Donner, mas elevado à 10ª potência, né? Se no filme do Donner o Superman salva um helicóptero, aqui ele salva um Boeing 747 em pleno ar e coloca num campo de beisebol, onde o Lex Luthor no filme de 78 estava tentando criar uma ilha, explodiu um míssil para ter esquema lá com a costa californiana, aqui ele está literalmente transformando um continente de kryptonita no meio do oceano. Então ele pega tudo aquilo do filme do Donner e ele expande de uma forma épica, ambiciosa e ao mesmo tempo com um comentário meio melancólico em relação àquele filme, né? Eu cheguei a ler algumas análises e interpretações do Superman O Retorno e isso faz muito sentido, né? Porque ele tá olhando para esses momentos do filme de 78 com a ótica de um blockbuster dos anos 2000, mas com uma espécie de tristeza, como se ele identificasse que o mundo já é diferente. É quase um exercício técnico e narrativo de tentar compreender como que o Superman old school, classicão, pouco antiquado, sobrevive naquele mundo, naquele universo, né? Eu acho que isso fica bem explícito com a cena em que ele voa com a Lois Lane, que é uma refilmagem da cena do filme do Donner, praticamente, mas é um momento muito difícil, porque apesar de ser bonito, de ser bem feito, da trilha sonora tá te informando isso, você tá num contexto onde aqueles personagens não podem mais ficar juntos. A Lois Lane agora está noiva de um outro personagem, que é o James Marsden, o Ciclope dos X-Men. O Bryan Singer trouxe um amigo lá pra DC. Ainda mais naquele contexto de que o Superman ficou fora, de que a Lois Lane aprendeu a viver sem ele e tem um quase beijo ali, que pra mim é um momento de maior química entre os dois nesse filme, que, né, representa muito bem isso, né? O mundo velho que passou e o mundo novo que tem que existir e suportar agora, né? Eu acho que ele é muito bem localizado na história, na abordagem que ele está trazendo, a forma como o Bryan Singer, né, um cineasta muito moderno e que meio que tirou os elementos de fantasia dos X-Men para fazer algo mais de sci-fi, mais thriller político, abraça esse lado mais colorido e fantasioso na concepção de mundo dele nesse filme. Eu sou fascinado pelo design de produção do Guy Hendrix Diaz nesse filme, porque é uma metrópolis meio futurista, meio art deco, meio expressionista também, mas totalmente palpável, realista. O prédio do Planeta Diário é fenomenal. A realização da nova Krypton, do continente kryptonita do Lex Luthor, é uma visão infernal, mas muito bonita também, né? Esse filme aqui, ele tem cara que custou 200 milhões de dólares, ele tem um escopo épico, gigantesco, que honra o que o Richard Donner tentou fazer no sentido mitológico com o Superman no filme de 78. Então, a visão é acertadíssima, a história é muito bem colocada também, e eu precisaria destacar, né, agora é uma questão que vem de um defeito e de como o filme lida com ele, né, porque eu não acho que o Brandon Routh é um bom Superman. Eu acho que ele tem o visual, a persona, ele parece o Christopher Reeve, ele fica ótimo de traje, mas ele é tão tímido nesse filme, ele é meio sem personalidade, ele não tem aquela presença que o Christopher Reeve tinha, aquele poder, sabe, de entrar numa cena e ser o centro das atenções, ele meio que apaga perto de alguns personagens, principalmente do Kevin Spacey de Lex Luthor, que é o ladrão de cenas desse filme. Ele tá excepcional, é o melhor Lex Luthor de todos os tempos pra mim, fácil. E toda vez que o Brandon Routh tá em cena, ele se sente meio apagado, né? Eu não sei se foi difícil pra ele, né? O primeiro grande filme, você é o astro do novo Superman, tem uma fragilidade ali, né? Eu sei que isso também tá inerente à história, mas isso fica devendo pra mim, a força de um intérprete do Superman. Também tô levando em conta o fato de que eu acabei de ver 4 filmes do Christopher Reeve, é uma sombra difícil de se coexistir, mas isso pega um pouco pra mim, infelizmente. Eu acho que o filme sente isso porque o Brandon Routh meio que some um pouco do filme, dando bastante espaço pro Lex Luthor, né? E não é só porque o Kevin Spacey é um ator fantástico, mas o filme encontra um ponto de vista de enxergar
o Superman, o herói mitológico do ponto de vista de um humano, e isso vai tanto do Lex Luthor, que comenta sobre o mito de Prometeu, sobre como ele está tentando fazer a própria realização dele, sempre vendo o herói do ponto de vista do vilão, e o Bryan Singer filma as cenas do Lex Luthor com uma elegância que às vezes não existe com o próprio Superman, né? Esse plano aqui, zenital, é incrível, onde a câmera vem de cima, acompanhando ele andando, abrindo o jornal e vendo o Superman na manchete, na capa. Isso é muito bom, é sensacional. Então, existe uma... O filme sabe, a câmera enxerga esse Lex Luthor como um grande centro das atenções. Isso é nítido, óbvio, e eu diria que o mesmo se acontece, no sentido de perspectiva humana, com a Lois Lane, com o Richard White e também com o Jason, que é o filho dela. Você tem várias cenas onde os personagens humanos estão presos, estão numa espécie de Titanic, porque aquele iate que o Lex Luthor tem por conta do casamento dele com uma viúva é pego por consequência aí pela criação de Nova Krypton. Então tem muitas cenas de personagens presos em dispensas com o navio afundando e só depois de muitos minutos de tensão, você vê o Superman salvando essas pessoas. Então ele realmente coloca do ponto de vista humano. Outro problema aqui é o fato de que a Kate Bosworth de Lois Lane é bem desastrosa, pra ser sincero. Não é que uma performance ruim, mas ela tem nada de personalidade. Ela é uma Lois Lane muito sem sal, que não agrada nem um pouco, né? Não é acidente pra mim o fato de que a Kate Bosworth nem fez tanta coisa depois desse filme. Eu lembro dela naquele filme Quebrando a Banca, que também é com o Kevin Spacey, né? Acho que alguém fazia favor pra alguém aí. Ela realmente não empolga e ela não tem tanta química com o Brandon Routh, né? O próprio James Marsden acaba roubando cena dos dois. Esses são os elementos mais frágeis do filme pra mim. Brandon Routh e a Kate Bosworth. Eu acho que nesse sentido ficou devendo bastante, mas eu acho que o filme, de novo, encontra uma forma de circular isso. E olha, eu sei que eu já elogiei bastante o design, a realização técnica do Superman Retorno, mas eu preciso elogiar um pouquinho mais, tá? Porque o Bryan Singer, colaborando mais uma vez com o Newton Thomas Sigel, o diretor de fotografia preferido dele, faz um filme lindíssimo que tem uma paleta meio dourada que mistura o clássico com o moderno. Eles usaram, na época, era uma câmera nova, né, a Panavision Genesis. Foi uma captação em digital, mas que preserva muito bem aqueles elementos mais retrô, clássicos. É uma mistura perfeita, né? Eu acho que ele combina o novo e o velho de uma forma brilhante, e eu falei muito do Bryan Singer dos X-Men no meu especial ano passado. Esse homem sabe dirigir cenas de ação, porque o que dizer da sequência do avião quando o Superman tem que resgatar aquela aeronave que está despencando dos céus? É incrível, aquilo me arrepia o tempo inteiro. Eu adoro a geografia da cena, a forma como você escuta o som da capa dele balançando no vento, como os planos são estendidos para mostrar o voo dele, a beleza épica dele colocando um avião no estádio de beisebol e os aplausos, os gritos. É fenomenal, pra mim é a melhor cena de ação do Superman nos cinemas e a melhor realização de que um homem é a prova de balas vem nessa cena aqui. Não, para, olha isso, é muito bom. Ah, bom, mais uma vez. Isso é muito bom, isso é icônico, isso é demais, isso é quadrinesco, cinematográfico, e apesar do Superman Retorno não ter tantas cenas de ação, esse é notoriamente o filme do Superman onde ele não dá um soco em ninguém. Você tem vários momentos iconográficos assim, dele salvando pessoas, resolvendo problemas, tentando circular um terremoto e literalmente levantar um continente kryptonita para jogar no espaço. Tem momentos gigantescos, colossais, que realmente te dão a beleza e o impacto do que é o Superman. O drama é muito forte também, a surra que ele leva do Lex Luthor é, tipo assim, muito forte, é desesperadora até. Eu acho que a gente nunca viu o Superman apanhar tanto, assim, nem do Batman, do Ben Affleck. Então ele consegue entender esse lado humano, mitológico e gigantesco do Superman. Eu acho que ele faz isso muito bem. Tem a questão um pouco mais controversa, acho que o Jason é o filho do Superman, ele começa a desenvolver poderes no final, e eles certamente iriam explorar mais isso na continuação. Então o que tem aqui no filme, pra mim, não machuca. Eu acho que ele é um elemento válido por conta da conexão do Jor-El que ele faz no final, trazendo a mesma frase dele, o que poderia ter sido
o desenrolar de uma história muito interessante. Eu gosto de como eles usaram o arquivo do Marlon Brando lá, inclusive uma criação digital dele muito sutil nos cristais. Foi muito importante, né, pro Richard Donner conseguir as imagens que faltavam do Marlon Brando pro Donner Cut, que ele fez na mesma época. Então eu acho que ele se amarra muito bem, pessoal. Eu adoro Superman o Retorno, apesar das imitações do Brandon Routh, da Kate Bosworth, do enfoque mais romântico, que não tá valorizando muito aventura, ação, espetáculo, mas algo um pouco mais introspectivo e sentimental. Eu acho que ele funciona bastante. Eu acho que na época ele não foi muito compreendido, ele foi um quase fracasso de bilheteria, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas acho que hoje, quase 20 anos depois, já passou da hora da gente ter outros olhares para esse filme, realmente valorizar o que ele fez, porque não é todo filme de super-herói que consegue vir com uma visão tão forte que exige que você entre na vibe dele completamente, porque as recompensas são grandes. E olha, eu não posso esquecer de falar desse vídeo aqui, né, porque eu não faço roteiro, eu vou só falando o que eu penso, né. Um dos arcos mais legais desse filme, mais surpreendentes, é o da Parker Posey, que faz a Kitty, a namorada do Lex Luthor, que é basicamente a Taskmaster desse filme. Ao longo do filme inteiro, você vai acompanhando reações dela, tomadas discretas de como ela não concorda muito e como o Lex reage, como ela sente pena do Superman. E é tão bonito, né? A trilha sonora do John Waltman dá um crescendo muito bom no final, quando o continente kryptoniano tá ruindo, ela joga fora os cristais, enfurecendo o Lex Luthor, e eu percebi, caramba, o arco que mais se transforma nesse filme inteiro é a namorada do Capanga, meu. E isso é muito bom. Eu achei isso impressionante. E a Parker Posey, que hoje tá em alta, né, com o White Lotus, tava aí desde Superman o Retorno, desde Blade Trinity, na verdade, fazendo bons trabalhos nos temas de quadrinhos. Superman o Retorno, pessoal, grande filme, vejam. Pra Superman o Retorno, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, tinha uma grande expectativa para o retorno do Superman, mas ela não foi 100% atendida devido justamente ao que o público esperava de um filme desses. O filme do Bryan Singer estreou nos Estados Unidos em 28 de junho de 2006, com valor de 52,535 milhões, que ajustado para a inflação dá um valor de cerca de 83,596 milhões, fazendo um total doméstico de 200,81 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 318,378 milhões, e no mundo inteiro um valor de 391,81 milhões, que ajustado para a inflação cresce para 622,306 milhões. Na época, eles até anunciaram uma continuação, que seria Superman e o Homem de Aço. Eles iriam fazer esse filme para 2009, mas acabou não dando muito certo e, né, tem até o plano, a ideia de como seria essa continuação, eu talvez traga aqui num outro vídeo, e a gente teria, em 2013, seriam 7 anos depois desse daqui, mais um reboot com o Homem de Aço do Zack Snyder, que é o tema do próximo vídeo na próxima segunda-feira. Então, a gente volta a falar sobre o Azulão na semana que vem. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham de Superman o Retorno, se tem mais fãs e defensores desse filme aqui, ou se vocês também realmente não gostam muito dele. Eu conheço muitas pessoas que não gostam, tá tudo certo. Eu adoro. Se eu preciso rever um filme do Superman, eu não tenho vergonha de admitir que esse daqui é o primeiro que eu vou pegar pra ver. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.